Meu nome é Jacielma, vou falar sobre o contexto histórico do pensamento, autor Álvaro Vieira Pinto. A interpretação de Vieira Pinto sobre a realidade brasileira ganhou forma e expressão no cenário nacional no período em que o autor, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, entre os anos de 50 e 60 do século XX, esse período foi marcado pela acentuada crise de elite agrário-mercantil, pelo êxodo rural, pela efervescência dos movimentos populares, pela crescente luta em torno da reforma universitária, pela irradiação do analfabetismo, pela atuação reivindicatória dos seguintes movimentos: União Nacional dos Estudantes, JEC, Juventude Estudantil Católica, IAP, Ação Popular, MSP, Movimento de Cultura Popular, MEB, Movimento de Educação de Base. Lutava-se, nesse momento, pelo processo de democratização do país. Além dessas lutas, nesse período tratava-se o debate em torno de lei de diretrizes e bases da educação, pautada em 1961, principalmente no que diz respeito ao controle de gestão de educação em nosso país. De um lado, encontrava-se iniciativa privada que reivindicava para si o controle da gestão da educação, e de outro estavam intelectuais, estudantes e políticos que defendiam uma educação política e gratuita, e lá para todos, mas sobre o controle de Estado. A cultura brasileira recebia severas críticas tanto por parte de intelectuais ligados à direita quanto os ligados à esquerda nacionalista, ao modo como vinha sendo construído o Brasil. Estas críticas enfocavam a cultura brasileira como sendo alienada, heterônoma, transplantada, arnóxifa e inautêntica, ornamental e marcados pelo complexo de inferioridade colonial. Bom, esse é um pouco do contexto histórico do pensamento de Álvaro Vieira Pinto. Obrigada. Sou Ana Paula e eu vou falar sobre a biografia. Nasceu em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 1909. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 11 de junho de 1987, aos 77 anos. Foi um intelectual, filósofo e tradutor brasileiro. Formado em Medicina, Física e Matemática, trabalhou em um laboratório fazendo pesquisa sobre câncer. Sua carreira acadêmica foi iniciada quando se tornou professor de Lógica da Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1941, tornou-se consultor da revista Cultural Política, assinando a coluna Estudos e Pesquisas Científicas. Estudou na Sorbonne, em Paris. Retornou ao Brasil em 1950 para o posto de professor titular em História da Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1951, afastou-se da pesquisa médica, a qual se dedicará desde a sua formatura, para se dedicar exclusivamente ao ensino e ao estudo da filosofia. Olá pessoal, sou a Lênia Fortes, vou falar um pouco sobre as principais obras de Álvaro Vieira Pinto. Primeiro, o conceito da tecnologia, que foi publicado em 2005. O conceito de tecnologia é um livro publicado em 2005 que foi escrito em 1973 por Álvaro Vieira Pinto, obra que aborda a filosofia da técnica e subdesenvolvimento e que aborda diversas temáticas como a informática, a cibernética e a discussão sobre a razão técnica e a questão das máquinas.
apresentando uma visão crítica, pioneira e original sobre os temas nas décadas de 60 e 70. A segunda obra é A Questão da Universidade, publicada em 1962. Este livro foi escrito no alvorecer da década de 60 e publicado pela editora da União Nacional de Estudantes. Seu conteúdo é a expressão viva da coragem e idoneidade intelectual do autor. Esse livro apresenta a imobilização em torno do processo da reforma universitária, motivada pelas contradições no interior das instituições, mas também pelas condições sociais da época. A terceira obra, Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, publicada em 2008, Álvaro se provê do seu olhar de filósofo para observar a situação dos países subdesenvolvidos, atentando-se aos processos que acabam interferindo na comunicação, a fim de ocultar a percepção do real, tecendo assim uma análise dialética para explicar o Brasil e seu subdesenvolvimento. A última, As 7 lições sobre a educação de adultos, 1982. As 7 lições sobre a educação de adultos foram originalmente anotações de aulas oferecidas ainda no Chile em 1966. Esta publicação se torna seu maior sucesso editorial, encontrando um público fiel nos bancos universitários das faculdades de pedagogia. As 7 lições foram obras conferenciais que ele proferiu no Chile em 1966. Os textos que escreveu, então, ele os redigiu como roteiros das aulas que ministrou. Olá, sou Paliane e vou falar sobre as principais concepções de Álvaro Vieira Pinto. Para a educação de adultos, na concepção de Vieira Pinto, este método não pode ser imposto ao longo ao aluno, e sim deve ser criado com ele no convívio do trabalho educativo com o educador às próprias palavras motivadoras pelas quais inicia a aprendizagem da leitura e da escrita. Não podem ser determinadas pelo professor, se deve ser proporcionado pelo próprio alfabetizando. Na concepção ingênua, os métodos são impostos aos educandos justamente porque são tidos como ignorantes absolutos, o que não ocorre na concepção crítica, defendida por Vieira Pinto. O método utilizado na educação das crianças não serve para a educação de adultos. Na concepção ingênua, considera o adulto analfabeto como uma criança que não deixou de se desenvolver culturalmente. Por isso, procura aplicar-lhe os mesmos métodos de ensino e até utiliza-se cartilhas, que ainda são utilizados para a infância, a esta atitude extremamente negativa. Álvaro denomina de infantilização do adulto, pois o adulto é um sabedor e um membro trabalhador, atuante e pensador de sua comunidade. Uma importante contribuição de Vieira Pinto à universidade foi a visão crítica que ele desenvolveu sobre a questão do analfabetismo. Para ele, punição do analfabeto como alguém que não sabe ler é espontâneo. Vulgar, ingênua, é uma definição literal e tecnológica, mas impróprio, pois não aprende a essência da realidade concreta do homem analfabeto. O analfabeto, em sua essência, aquele que possui as condições concretas de existência, não necessita ler ou necessita da leitura e da escrita. É de caráter social, que tem por fundamento o trabalho. A leitura e a escrita são dois dos recursos a que um indivíduo recorre para a execução de um trabalho que não pode ser feito sem esse conhecimento. Assim, pode-se dizer que o trabalho que alfabetiza ou não o homem. A formação do educador, um dos temas mais discutidos na atualidade, foi também contemplada com Vieira Pinto. A pergunta fundamental da qual parte o autor é: quem é o educador? Para a consciência inferior, o educador é outro educador. Para a consciência crítica, quem educa é a sociedade. É sempre a sociedade que dita a concepção que cada educador tem do seu papel, no modo de executá-lo, das finalidades de sua ação de acordo com a posição que o próprio educador ocupa a sociedade. O educador deve compreender que a fonte e sua aprendizagem de formação é sempre a sociedade. A etapa de desenvolvimento econômico-cultural da sociedade determina as possibilidades quantitativas e qualitativas da educação. A formação do educador, a distribuição do ensino escolarizado entre os outros membros da comunidade e a respeito da universidade brasileira. Vieira Pinto apresenta reflexões igualmente ricas em seu livro de questões da universidade, falando aos estudantes da UNE em 1962
sobre a necessária reforma universitária. Diz o autor que a universidade é arcaica, um centro distribuidor de alienação cultural do país e, por isso, precisa de reformas. É nessa obra que encontramos uma tese central na visão política pedagógica de Vieira Pinto. Aqui está o bicho radical dessa atitude. Não indaga por que estes alunos entraram na universidade e por que milhões de outros não entraram. Isso ocorre porque a universidade representa um instrumento mais eficaz para assegurar o comando ideológico da classe dirigente para Vieira Pinto. As leis possuem aparelhos permanentes de denominação para se manter no poder. A universidade é um deles. Sua função básica ideológica num país atrasado é a difundir conhecimento de negociado dos objetivos nacionais e reforçar os postulados da consciência indígena. Os candidatos a doutores são selecionados entre os filhos da classe dominante. Eles serão os novos administradores, advogados, engenheiros, médicos, professores, que perpetuaram o poder da classe e da dominação econômica e cultural da metrópole. Por isso, mudar na universidade não significa alterar o currículo, só administrar melhor. Altera sua essência. Ela deverá tornar-se até receber um numeroso contingente de candidatos, até agora expulsos dos cursos superiores. Neste início do século XXI, muitos estudantes que ingressaram na universidade já constituem de pessoas de classe baixa, média e superior. Esse é o fruto do crescimento do país. Para Vieira Pinto, a universidade não foi concebida e nem dirigida em função do trabalho social útil, mas do estudo ocioso, da cultura alienada, da pesquisa e sem fim de idade imperiosa. A partir de críticas como essa, Vieira Pinto pretende demonstrar que a universidade acaba assumindo a função apenas cartorial, burocrática, e não como o seu verdadeiro papel. Nela, a alienação e a erudição está desligada das necessidades da sociedade e não forma a consciência necessária, mudanças ao ponderar sobre a universidade. Olá pessoal, me chamo Emerson e para discutir um pouco em relação a perspectivas filosóficas que influenciaram Vieira Pinto, suas ideias filosóficas, principalmente sobre a educação, que podem ser encontradas em suas mais diversas obras, onde podem ser vistas as ideias pedagógicas que vão desde o conceito da educação, a crítica da educação, de adultos e o papel da universidade na formação do educador, entre outros aspectos e temas importantes e atuais também. A respeito da Universidade Brasileira, Vieira Pinto apresenta reflexões em seu livro A Questão da Universidade, que em suma fala sobre a necessidade de reforma no modelo universitário nacional. Diz ele que a mesma era um centro distribuidor de alienação cultural. Vieira Pinto aborda também o conceito crítico da educação, que colabora para uma compreensão inovadora do meio educacional. A relação educacional é uma troca de experiência, um diálogo, um encontro de consciência, como dizia Vieira Pinto.